Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo podcast, Papo de Patrimônio. Hoje, nosso episódio inaugural vai falar de uma figura polêmica, uma figura bem controversa chamada Viollet-le-Duc. Esse podcast começou a ser produzido como um requisito para aprovação na disciplina de Teoria do Patrimônio do curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Falando nisso, um abraço ao nosso professor Raul Lanari. Então nós vamos falar hoje dessa figura polêmica e controversa que envolve até hoje a teoria da restauração. Viollet-le-Duc, ou mais completamente, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, é um arquiteto, professor teórico da restauração francês. Nasceu em Paris em 1814. Viollet-le-Duc, apesar da sua controvérsia, ou melhor, apesar da controvérsia em torno da sua teoria e do seu trabalho, foi um dos responsáveis para que o gótico fosse reconhecido como uma das mais importantes etapas da história da arte ocidental. Então, o Viollet-le-Duc formou-se em arquitetura em 1830 e começou a trabalhar em um ateliê de dois amigos. Em 1833 ele viajou pela Itália e voltou para Paris para trabalhar na restauração da Sainte-Chapelle, que ele considerava como se fosse um laboratório experimental. Então ele participou da restauração da Sainte-Chapelle e ele participou de diversas outras restaurações de monumentos, né? Durante a carreira do Viollet-le-Duc, ele foi inspetor e chefe e membro de comissões que estiveram relacionadas aos bens mais preciosos da arte religiosa da França. Então, em 1840, ele começa como inspetor das obras de restauração da Sainte-Chapelle, supervisionado, é claro, por um arquiteto chamado Félix Dubin. E ele fica, nesse mesmo tempo, encarregado da restauração de uma outra igreja, que é a igreja de Vézelay. Em 1846, ele foi nomeado diretor do Bureau de Monumentos Históricos de Paris. E assim ele vai acumulando outras funções. Membro da Comissão de Artes e Edifícios Religiosos, em 1848. Membro da Comissão Superior de Aperfeiçoamento das Manufaturas Nacionais de Sèvres, Gobelin e Beauvau, em 1849. E em 1853, ele é nomeado como inspetor geral dos edifícios diocesanos, ou seja, ele fica responsável, em um primeiro momento, por todas as igrejas da França, pelo menos as mais importantes e as mais em voga que existiam, né? Em 1857, ele vira o arquiteto dos edifícios diocesanos de Paris. Então, com o arquiteto Jean-Baptiste Lassault, ele começa a restaurar a Catedral de Notre-Dame de Paris. Então, nós vimos aí, há pouco tempo atrás, que a catedral pegou fogo e o pináculo que foi feito por ele pegou fogo e foi embora também. Em 1863, ele se torna professor de arte e estética da École des Beaux-Arts, da Escola de Belas Artes. Mas no ano seguinte ele se demite porque os alunos não gostam dele e a taxa de rejeição está tão alta e ele pede demissão. Então, Leduc começa a sua carreira em 1840 e nesse contexto de 1840 é o contexto onde os interesses pela arquitetura medieval voltam à voga, que como identificação de uma herança cultural do passado. Então, a arquitetura medieval ela é colocada em voga como aquilo que o passado nos deixou. Aquele é o retrato daquilo que passou, né? Então, o Viollet-le-Duc vai lendo um pouco, vai fazendo a sua produção teórica e vai escrevendo também nessa linha de teoria da restauração. Porque para ele o edifício é
um presente do passado, é uma forma de entender o que nós temos hoje. Então, o ponto central de reflexão do Viollet-le-Duc é o que hoje nós entendemos como uma restauração estilística, ou seja, um processo que, baseado na unidade formal e estilística das edificações, buscava criar um modelo idealizado no estado puro e original do estilo daquela edificação. Então, a restauração para Viollet-le-Duc era aquilo que poderia ser pensado quando a edificação estava sendo concebida e construída. Aquele estado puro, aquele estado original, a que o projeto da edificação ou o estilo da construção remetia. Então, Viollet-le-Duc escreveu algumas obras. Ele escreveu um dicionário da razão da arquitetura francesa do 11º ao 16º século, e 10 volumes desse livro que ele publicou entre 54 e 1868. Então foi uma espécie de enciclopédia da arquitetura francesa sobre a ótica de Viollet-le-Duc, que é uma das suas grandes obras, e o seu segundo livro, Entretien sur l'architecture, que eu não sei a tradução, 1872. Nesses dois livros, ele apresenta as suas principais ideias. O autor, Viollet-le-Duc, vai construir uma máxima que é bem conhecida para quem estuda restauração. Viollet-le-Duc dizia que restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo. É reestabelecê-lo em um estado que não pode ter existido nunca em um dado momento. Então, Viollet-le-Duc, com essa afirmação, ele coloca que a restauração é levar o edifício a um momento utópico, que pode não ter acontecido por diversos motivos. Pela falta de construção, pela falta de domínio técnico do projeto, pela falta de métodos avançados, e aí vai. Então, restaurar é levar o edifício a esse patamar. Mas Viollet-le-Duc, como nós dissemos no início, é um personagem extremamente contraditório. Ele propôs uma questão, ele colocou sobre a mesa uma pergunta, né? Será que é uma, como é que eu posso dizer? Será que o edifício que nós vamos mexer, ele pode ser completamente restaurado? Ou então eu posso modificar algumas partes? Viollet-le-Duc pergunta assim: em se tratando de restaurar as partes primitivas e as partes modificadas, deve-se não levar em conta as últimas e reestabelecer a unidade do estilo alterada, ou reproduzir exatamente o todo com as modificações posteriores? Ou seja, no caso de uma construção que foi alterada, de um caso de uma construção que foi modificada com o tempo, e essa modificação deu problema, o que eu deveria fazer? Eu deveria retirar tudo e refazer de acordo com a primeira concepção, por mais que isso fique fora do contexto da edificação, ou eu reproduzo tudo de novo, ou eu restauro e refaço tudo aquilo mesmo com as modificações que foram feitas depois, né? O que Leduc vai dar de exemplo prático é, citando a fala de Leduc, né? Em um edifício do século XIII, cujo escoamento das águas se fazia por lacrimais, como na Catedral de Chartres, por exemplo, achou que se deveria, para melhor regular esse escoamento, acrescentar durante o século XV gárgulas aos canais. Essas gárgulas estão em mau estado. É necessário substituí-las. Colocaremos em seu lugar, sob o pretexto da unidade, gárgulas do século XIII? Não, pois destruiríamos assim os traços de uma disposição primitiva interessante. Insistiremos, ao contrário, na restauração posterior, mantendo o seu estilo. Então, Leduc prefere, às vezes, manter um intervencionismo, manter uma intervenção que foi feita para manter o estilo da edificação com as suas modificações posteriores, né? Então, Viollet-le-Duc, ele era, obviamente,
completamente intervencionista. Tão intervencionista que causa no estudo da restauração um confronto com a ideia de restauração patrimonial de John Ruskin, né? John Ruskin defendia não mexer. Se não fui eu que fiz, se não fui eu que construí, se não fui eu que fiz uma degradação, tendo em vista que essa degradação é natural, eu não vou mexer. John Ruskin era extremamente radical, ele deixava cair as ruínas mesmo, porque aquilo era a autenticidade do que foi construído. Já o Leduc não. O Leduc ele fazia uma reformulação ideal, ou seja, na ideia dele, aquilo que ficaria ideal, né? Ele procurava entender uma lógica da concepção do projeto, porque essa lógica daria as respostas certas para a intervenção. Ele não se contenta em fazer uma reconstituição hipotética do estado de origem do edifício. Ele busca a tal da pureza do estilo. Ele busca aquilo que poderia ter sido feito na época. Ele busca aquilo que poderia ter sido reformulado na época do projeto. Então, o Leduc tinha uma atitude até polêmica e duvidosa, que era se colocar no lugar do construtor original da edificação, supondo que o construtor, pensando o que ele faria no caso de encontrar problemas de restauração. Então, o Leduc ele fazia as suas intervenções, as suas modificações, entendendo que elas eram lícitas, né, no contexto que ele propunha, porque as intervenções durante o período gótico elas eram muito comuns. Então, a intervenção que ele faz não era contrária à própria historicidade do monumento. As intervenções durante a construção de uma catedral gótica elas eram extremamente comuns, né? Ou as mudanças do curso do projeto original. Então, ele pensa assim, mas muitas das vezes, quando ele vai aplicar esse método, ele acaba indo para o campo da hipótese e da imaginação em vez da fidelidade a esse modelo ideal, né? Ele busca entender, então, como um método, um esquema para trabalhar, como que o sistema de projeto e da construção daquele edifício funcionou e entender não superficialmente, profundamente. Ele conceberia um modelo ideal, um modelo padrão, um tipo, né, um tipo dizendo da tipologia, né, e ele coloca aquilo no edifício ou no projeto, aquele tipo que ele concebeu. Então, o Leduc era extremamente intervencionista, né? Ele pensava, o Viollet Leduc pensava que preservar os monumentos seriam uma forma de compreender as formas do passado, entender o que elas queriam dizer na sua espacialidade, na sua forma, como uma forma de esclarecer os problemas da arquitetura do presente. Então, Leduc lia as edificações antigas, os bens antigos do passado, como uma chave de compreensão para a arquitetura atual. Então, ele buscava entender o sistema construtivo da edificação e conhecer aquele estilo arquitetônico para conseguir atingir com plenitude os processos de restauração e entender os problemas da arquitetura do futuro ou do presente, né? Não raro, muitas vezes, o resultado final da intervenção de Leduc era uma coisa completamente diferente da obra original. Mas Leduc defendia, né, justamente por causa do que dissemos antes, que a maneira como a arquitetura gótica era construída, as mudanças faziam parte da mudança da essência do monumento, né? O monumento tinha mudança na sua essência. Então, as readaptações, as reformulações, os repensamentos faziam que a obra, a arquitetura gótica, tivesse uma essência, né? Elas eram introduzidas nesse ser. Então, o Leduc, ele produzia dentro de um momento específico, né? A faceta de restaurador dele era um momento de redescoberta
e de grande apreciação pelas qualidades da arquitetura medieval. Foi essa a motivação do Leduc para trabalhar com a restauração, principalmente de templos, sendo que ele era o responsável pelos edifícios diocesanos. Já pensando nas ruínas, naquilo que foi, Leduc é completamente contra a ideia de Ruskin. Ele trabalhou no castelo de Pierrefonds em 1396, que foi construído em 1396. Tá louco? O cara nasceu nessa época? Não. O castelo foi construído em 1396. Em 1863, aí sim, Napoleão III queria que esse castelo fosse habitável, que as pessoas pudessem morar no castelo de Pierrefonds, só que nas guerras, né, o castelo foi reduzido à ruína. Então, o Viollet-le-Duc ele trabalhou nesse projeto com rigor científico. Ele fez um levantamento dessas ruínas, ele fez uma reconstituição da planta desse edifício, né? E ele fez os torreões, as estátuas e assim vai. E o imperador Napoleão III queria que aquele castelo pudesse receber pessoas de novo para morar. E o Viollet-le-Duc, lá foi ele adaptar o edifício para moradores, né? Que aí ele modifica o interior do castelo, que ele vai projetar novos espaços, vai aumentar um andar, vai colocar uma entrada no edifício de estilo medieval. Então ele acaba alterando o projeto sem o respeito por aquilo que elas foram, né? Tentando compreender como elas poderiam ter sido, mas desconsiderando na maior parte das vezes o que elas foram. Então o Viollet-le-Duc entendia que o arquiteto que estava encarregado de uma restauração, além de ser um construtor, ele teria que ser um construtor de prática reconhecida, deveria dominar todos os estilos e todas as escolas dos variados períodos das artes, assim como também conhecer noções básicas de arqueologia. Então, o arquiteto restaurador seria cuidadoso o suficiente para diferenciar o antigo do novo, fazendo com que o novo sobressaísse os traços de modificações em vez de dissimular, em vez de criar um falso histórico. Então, o Viollet-le-Duc, para nós caminharmos para o nosso encerramento, era um locão, mas foi um locão importante para a história da arquitetura. Principalmente porque ele trabalhou em obras excepcionais, como a Catedral de Notre-Dame de Paris, bem como outras também, né? Viollet-le-Duc fez com seu colega a intervenção nas quimeras da fachada da Catedral de Notre-Dame de Paris. São 54 novas estátuas colocadas no parapeito das torres da catedral. Foram acrescentadas, né? Foi um acréscimo que ele fez, né, com uma referência do estilo e do contexto com que a catedral foi feita, na Idade Média, né? Colocando aquelas quimeras, aqueles monstros, aqueles seres fantásticos, aqueles animais que assombravam a sociedade naquela época, né? Assombravam o imaginário da sociedade daquela época. Então, o Viollet-le-Duc, para nós entendermos e encerrarmos o nosso primeiro episódio do nosso podcast, ele defendia que as partes que se retiravam de um monumento deveriam ser substituídas por partes equivalentes de melhor material e por meios mais eficazes. Então, por exemplo, ele afirmava que era de bom senso do arquiteto substituir as tesouras de madeira de uma cobertura que, porventura, estivessem degradadas e infestadas por insetos, por exemplo, por uma de ferro, da mesma proporção, do mesmo desenho, idêntico à de madeira, porém de ferro, né? Então, o fato de colocar um novo elemento
não deveria vir simulando o elemento que foi retirado, né? Criando um falso histórico do elemento que foi retirado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, colocando como uma ênfase que o projeto, que aquela edificação passou por uma nova fase. Então, o Viollet-le-Duc também pensava, né, que as edificações tinham que ser funcionais, que as pessoas tinham que usar aquele patrimônio, né? Então, ele fazia intervenções arquitetônicas que dessem utilizações concretas para os edifícios para que a sociedade pudesse usar. Então, o Viollet-le-Duc, de certa forma, estabelece uma compreensão de restauração que ainda hoje continua nos pensamentos contemporâneos, né? Já sobre si mesmo, dizendo sobre o seu desempenho, sobre sua teoria e sua prática, o Viollet-le-Duc diz assim: quando se trata de completar um edifício em parte arruinado, é necessário, antes de começar, tudo buscar, tudo examinar, reunir os menores fragmentos e somente iniciar a obra quando todos esses remanescentes tiverem encontrado a sua destinação e o seu lugar. Ao reerguer as construções novas, o restaurador deve, tanto quanto possível, recolocar os antigos fragmentos, mesmo que alterados. É uma garantia que oferece da sociedade, da sinceridade e da exatidão das suas pesquisas. Repetindo a frase para não ficar confuso. É uma garantia que oferece da sinceridade e da exatidão das suas pesquisas. E assim nós encerramos o nosso primeiro episódio do nosso novo podcast Papo de Patrimônio. Até a próxima, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Um abraço, obrigado pela audiência e até mais.